Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos continuar trabalhando estrutura atômica. Agora nós vamos nos aprofundar na eletrosfera, ok? Então, a eletrosfera. A eletrosfera, ela é onde se encontram os elétrons. E os elétrons, eles vão estar em camadas eletrônicas, ok? As camadas eletrônicas, a primeira camada é a K, a segunda a L, a terceira a M, a quarta a N, a quinta O6, a P e a sétima camada a Q, ok? Gosto de falar que o átomo é como uma cebola, é cheio de camadas, ok? Chamadas de camadas eletrônicas. Lembrando que na eletrosfera estão os elétrons, ok? Em órbita, na eletrosfera, ao redor do núcleo, ok? As camadas eletrônicas, como eu falei, ela vai da K até a Q, são 7 camadas eletrônicas ou níveis de energia, e cada camada ela tem um número máximo de elétrons que ela suporta, tá? A K, ela suporta no máximo 2 elétrons, a L, 8 elétrons, a M, 18 elétrons, a N, 32, a O, 32, a P, 18 e a Q, 8 elétrons na camada, tá? Aqui, a gente se encontra numa ordem crescente de energia, onde a K tem menor energia e a Q tem maior energia. Os subníveis de energia. Assim como tem as camadas, certo? Que foi dita por Bohr, também foi previsto os subníveis de energia por Sommerfeld. Então, ele viu que as camadas, além das camadas, o átomo também tem subníveis de energia, ou subcamadas, ok? Os subníveis de energia, ele colocou as nomenclaturas S, P, D e F, de acordo com o inglês, ok? O subnível S, ele também suporta uma quantidade máxima de elétrons. Cada subnível suporta uma quantidade máxima de elétrons. O S suporta até 2 elétrons, o P até 6, o D até 10 e o F até 14 elétrons, tá? Indo de 4 em 4, ok? Então, novamente, o S suporta até 2 elétrons, o P suporta até 6, o D até 10 e o F até 14 elétrons. Também tem a ordem de energia, a ordem crescente. Então, o S tem menor energia e o F tem maior energia. Como eles perceberam que o átomo, cada camada tinha níveis de energia e também tinha subníveis de energia, a gente pode fazer a distribuição eletrônica dessa energia, tá? Através das camadas e os subníveis de energia. Então, esse aqui é o diagrama de distribuição eletrônica. Como fazer esse diagrama, tá? Aqui, o K, ele suporta até 2 elétrons. Então, ele só vai ter o subnível S, que também suporta até 2 elétrons. O L suporta até 8 elétrons. Então, ele vai ter o subnível 2, que suporta 2 elétrons, e o subnível P, que suporta até 6 elétrons. 6 com 2, 8, ok? E assim por diante. Então, ó, primeiro vai ter S, segundo SP, terceiro SPD, o quarto SPDF, o quinto SPDF, o sexto tem SP e D, o sétimo tem SP. Eu gosto de dizer o seguinte, a gente pode dizer aqui, S, 100, aqui ó, 100 pão, aqui 100 pão dá, aqui 100 pão dá fome, tá?
S, P, D, F. Aqui, ó, sem pão dá fome, sem pão dá, sem pão, ok? E o que é que a gente faz? A gente segue as setas vermelhas, ok? Então, a gente vai seguir as setas. Não é assim na horizontal, mas sim seguindo as setas, ok? Então, eu começo aqui, ó, no comecinho da seta para o finalzinho dela. Chegou no final dela, tem que começar pelo começo da outra e assim por diante. Como nós estamos fazendo a distribuição eletrônica, ou seja, é de acordo com o número de elétrons, ok? Então, vamos para algumas especificações. As setas indicam a ordem de distribuição de energia. Então, elas vão mostrar a distribuição de energia. Então, não é padrão aqui seguir reto, ok? Seguir as setas inclinadas. Então, o que representa cada um desses? O númerozinho grande, o 4 aqui, por exemplo, representa a camada. Ó. Camada 4. 1, 2, 3, 4. Então, é a camada N, ok? O F. O F é a subcamada ou subnível de energia. Aqui, o F, certo? E 14, esse númerozinho que vem aqui elevado, o 14 é o número de elétrons, que é o que a gente vai fazer a distribuição eletrônica, é a distribuição de elétrons nos níveis e subníveis de energia. Outro detalhe, os elétrons, eles têm preferência pelos níveis e subníveis de mais baixa energia. Por isso que não segue o padrão, sim? As setas de energia, tá? E os subníveis de maior energia só recebem elétrons depois que os subníveis de menor energia eles estão preenchidos ou completos. Vamos lá para o exemplo, como a gente faz a distribuição eletrônica. Lembrando que aqui tem um exemplo do alumínio. Ele aqui é um átomo neutro. Como é que eu sei que é um átomo neutro? Não tem cargas elétricas aqui nele, tá? Então, se é um átomo neutro, o número de prótons é o número de elétrons, ok? E onde é que a gente vê o número de prótons? Aqui embaixo, que é o número atômico, ok? Então, ele tem 13 prótons e também 13 elétrons. Então, agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica desses 13 elétrons, ok? Então, aqui, ó, seguindo a setinha, no começo dela, aqui, ó, passando pelo subnível 1s2, então aqui a gente já tem 2 elétrons, tá? 2, aí, ó, vai pro começo da outra, 2 com mais 2, 4, terminou, vamos para outra, aqui, ó, 4, com 6, 10, com mais 2, 12, final da seta, vai pro começo da outra, 12, com mais 6, 18. Então, não tem isso tudo, mas vai ser até aqui a distribuição eletrônica. Vamos ver como vai ficar, ó. 1s2, depois 2s2, aqui, ó, seguindo a seta, 1s2, depois 2s2, depois 2p6, 3s2 e por último aqui 3p. Com o que falta para completar os 13. Aqui, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com mais 1, 13. Então, fizemos a distribuição eletrônica, certo? Ou seja, a distribuição dos elétrons em camadas e subníveis de energia. Então, lembrando que o último é o subnível mais energético. E aqui a gente também pode distribuir os elétrons em camada. Na camada K tem 2 elétrons, na camada L tem 8, 2 no subnível S e 2 no subnível P. E aqui na camada 3, na camada M, tem 3 elétrons, 2 no subnível S e 1 no subnível P, ok? Quando o átomo ele não for mais neutro, ou seja, ele perdeu ou ganhou elétrons, ele se chama íon, tá? Ele pode ser um íon positivo ou um íon negativo. O íon positivo é chamado de cátion. O íon negativo chamado de
ânion, ok? No íon positivo, quer dizer que ele perdeu elétrons. O íon negativo quer dizer que ele ganhou elétrons, ok? Ó, aqui ele perdeu elétrons. Por que vai ficar positivo se ele perdeu? Ok, ele perdeu elétrons. Elétrons é uma partícula negativa. Então, ele vai ficar com mais partículas positivas. Então, ele vai ficar mais positivo. Por isso que o cátion, o íon positivo, ele perde elétrons. Já o íon negativo, o ânion, ele vai ganhar elétrons, tá? Então, quando ele ganha elétrons, ele ganha mais partículas negativas. Então, vai ter mais partículas negativas do que positiva. Então, por isso que o átomo vai ser negativo, ok? Algumas representações aqui, ó. O cátion representa o maisinho aqui, junto com o número de elétrons. O cátion, o ânion é um menos e o número de elétrons. Aqui, ó, algum exemplo aqui. Aqui é o potássio. Então, tem o símbolo do potássio, que é o K, e o mais, quer dizer que ele perdeu um elétron, ok? Quando não vem número, quer dizer que é 1. Já aqui o oxigênio, ele é negativo, quer dizer que ele ganhou. E ele ganhou quantos? Ele ganhou 2 elétrons, ok? Então, ele ganhou 2 elétrons, por isso que ele ficou negativo. Vamos ver a distribuição eletrônica de íons, como vai ficar. Da mesma maneira aqui, ó. Aqui não tem cargas, então esse aqui é um átomo neutro. Ele tem quantos elétrons? 8. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica até 8. Então, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10. Então, a gente vai terminar aqui, ok? No 2p6. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p4. Ó, 2 com 2, 4. Com mais 4, 8. 8 elétrons, ok? Então, ó, 2 na camada K, 6 na camada L. Aqui agora a distribuição do íon. Então, ele ganhou 2 elétrons. Então, em vez de ser 4, vai ser 6, ok? Porque ele ganhou 2 elétrons, ok? Agora vai ser 2 na camada K e 8 na camada L, ok? Por quê? Porque ele ganhou 2 elétrons. Aqui, mesma coisa, distribuição eletrônica. Vamos lá. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Então, vai acabar aqui com mais 1, ok? Então, distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aqui, ó, 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com mais 1, 11. Então, temos 11 elétrons, ok? Esse aqui é um átomo neutro. Como é que a gente sabe que é um átomo neutro? Porque não tem carga. Então, o número de prótons é o mesmo número de elétrons. Átomo neutro. E o que é que acontece quando ele perde elétrons? Ó, tem aqui a distribuição eletrônica por camada, ó, 2 na camada K, 8 na L e 1 na M. O que é que vai acontecer? Ele vai perder elétrons. Então, ele tem um elétron na camada M, na camada 3, ok? Então, ele vai perder esse elétron. Então, essa camada, ela vai sair, ok? Então, saiu a camada. Ele perdeu a camada M. Por quê? Porque ele perdeu um elétron. Agora, ele vai ficar com a camada K e a camada L apenas, tá? Lembrando que o íon positivo quer dizer que ele perdeu elétrons, ok? E aqui só um caso especial, quando tem íons metálicos, tá? Um metal de transição. O que é que acontece? A gente vai fazer a distribuição eletrônica do mesmo jeito aqui, ó. 25, então, ó, 2, e aqui, ó, 4, com 6, 10, com 2, 12, aqui pro outro lado. 12 com 6, 18, com mais 2, 20, acabou aqui, vai para o outro lado, 20, e aqui vai acabar a distribuição eletrônica até os 5, 3D5, ok? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4p6, 4s2 e 3d5, ok?
Então, como ficou distribuído nas camadas? Camada K tem 2, L tem 8, M tem 13 e a N tem 4. Note que a distribuição eletrônica, o 4, que é a camada mais externa, ela vem antes do que o subnível D da camada 3. Por que isso acontece? Porque primeiro preenche os subníveis de menor energia para depois os de maior energia. Por isso que o 4s2 foi preenchido primeiro do que o 3d, ok? Mas quando ele perde elétrons da última camada, chamada de camada de valência. Então, qual é a última camada? É o maior número que tiver. Então, aqui temos o 4. Então, é a última camada. Então, se ele vai perder 2 elétrons, lembrando que positivo ele perde, então ele vai perder essa camada, a camada mais externa. E só mais um detalhe, quando a gente estava falando do núcleo, a gente falou dos fenômenos, né? Que é os isótopos, que tem o mesmo número de prótons, isóbaros, que tem o mesmo número de massa, e o isótono, que tem os mesmos números de nêutrons, diferente o de número atômico e o de massa, ok? E agora nós vamos ver o isoeletrônico. O que é o isoeletrônico? São aqueles que têm o mesmo número de elétrons, ok? Difere o número atômico, difere a massa, mas difere o nêutron, o número de nêutrons, mas tem o mesmo número de elétrons, ok? Então aqui, ó, são diferentes a massa, o número atômico e o número de nêutrons, mas são iguais no número de elétrons, ok? Então esses são os isoeletrônicos, ok? Ó, se a gente quiser colocar eles em ordem, ele vai ficar assim, ó, depois que ele perdeu a última camada, ele vai ficar apenas com as outras camadas, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e agora não tem o 4s2, ele vai ficar com o 3d5, ok? A aula termina por aqui, espero que tenham gostado da aula, até a próxima, tchau, tchau!